Salve, salve galerinha aqui do canal Expansão Gel. Começar mais um videozinho para vocês aqui, onde nós vamos tratar um pouquinho sobre a latitudes e longitudes e sua relação aí, né? O que tem a ver aí os paralelos e meridianos, tá? Então vamos pensar o seguinte, vamos começar aí com a questão das latitudes e os paralelos. Pessoal, falando aqui então dos paralelos, tá? Existem aqui os principais paralelos, né? Que estão destacados aqui nessas linhas amarelas, nesse aqui no globo, né? Qual é o principal paralelo? É a linha do Equador. A linha do Equador, ela divide o planeta Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Ou seja, aqui no cursor do mouse, ela está bem no meio do globo. A parte aqui de cima aqui do vídeo seria o hemisfério norte, tem a bússolazinha aqui no cantinho, né? Norte, e a parte aqui para debaixo do vídeo, o hemisfério sul. E ainda existem outros paralelos que são bem importantes, que é o Trópico de Câncer, que fica aqui no hemisfério norte, o Círculo Polar Ártico, também lá na parte norte, aqui no sul, Trópico de Capricórnio e pertinho aqui da Antártica, o Círculo Polar Antártico. Então, beleza, eu já descobri o que são os paralelos, são essas linhas imaginárias, né? Mas o que é então a latitude? O que acontece? Pessoal, a latitude é a distância que você ou alguma coisa está em relação à linha do Equador. Suponhamos, vamos pensar aqui o seguinte, aqui nessa linha de 10 graus, agora sumiu a linha aqui, ó. 10 graus sul, seria essa linha que eu estou passando aqui com o cursor do mouse aqui, ok? Então, mais ou menos aqui na região do Acre. Então, essa linha está o quê? A uma distância de 10 graus sentido sul, podemos dizer assim, uma latitude de 10 graus no sentido sul. A latitude, ela pode ser tanto no sentido sul quanto no sentido norte. Olha aqui, ó, 10 graus ao norte da linha do Equador, né? Então, latitude 10 graus norte ou latitude 30 graus norte é uma posição, né? Ou latitude 30 graus sul, aqui embaixo, outra posição, já até passando aí da linha dos trópicos. Então, em vez de eu falar, estou distante 10 graus norte da linha do Equador, é só falar que a latitude, né, que é a distância medida em graus, né? Latitude 10 graus norte. E uma outra questão, a latitude, ela interfere em alguns aspectos do nosso planeta, né? Ajuda a entender também, né? Por exemplo, na questão climática do planeta, quanto maior latitude, ou seja, quanto mais eu me afasto aqui da linha do Equador, as temperaturas tendem a baixar. Então, por isso aqui que nas áreas polares do nosso planeta, né, tanto no norte aqui e no sul, o que acontece? Acaba que as temperaturas vão baixando. E por que algumas linhas imaginárias têm nome e outras não têm? Por que o 10 graus norte, por exemplo, não teria um nome? Na verdade, as linhas que levam nome são as linhas mais importantes para nós. Vamos pensar aqui, vamos utilizar um outro mapa aqui, com o uso aqui do Google. Dá para notar que esses nomes dos principais paralelos acabam aparecendo, né? Trópico de Câncer, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, né? O Círculo Polar Antártico e lá em cima o Ártico. O que acontece? Entre aí os paralelos, né? Entre essas linhas aí imaginárias, é possível se destacar as principais zonas climáticas do nosso planeta. Então, por exemplo, entre os trópicos, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos uma zona climática específica no nosso planeta, chamada aí de zona tropical. Entre os trópicos e os círculos polares, por exemplo, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, temos aí a zona temperada norte. O que acontece no sul? Entre um trópico e o círculo polar, os climas, conforme a gente se afasta da linha do Equador, eles tendem a se repetir, pelo menos as zonas climáticas, né?
Então, se eu tenho a zona temperada entre um trópico e um círculo polar, aqui no sul vai ter a mesma coisa. Zona temperada, só que no caso sul, né? Entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico. E logo abaixo dos círculos polares, até os 90 graus aí, que atinge o eixo da Terra, temos aí uma zona polar glacial ou antártica, né? Ou aqui em cima, no Polo Norte, zona polar glacial ártica, né? Então, olha só, latitude, né, é a distância que eu estou aí do principal paralelo, no caso do Equador, medida em graus, né, tanto norte quanto sul, e ela também tem uma grande relação aí com as zonas climáticas da Terra. Ok, sabendo disso, vamos entender agora a questão aqui do meridiano, né, dos meridianos e da longitude. Pessoal, então vamos deixar de lado aqui a história dos paralelos e da latitude e vamos entender aqui a questão dos meridianos. Meridianos, temos aqui o principal deles, né? Que é o meridiano de Greenwich, tá meio ruimzinho de ver, aqui eu dar um zoom na imagem. E o meridiano de Greenwich pega como referência aqui a Inglaterra, pessoal. Tá? Que é a região de Londres. Vamos botar esse mapa aqui para ficar de dia, porque senão fica ruim de ver, né? Aqui, agora deu para ver melhorzinho. Então, o meridiano de Greenwich, ele também é muito importante na nossa cartografia, que nos ajuda a se posicionar globalmente. E ele tem uma grande relação, pessoal, com os horários, tá? Antes de falar dos horários, vamos entender assim essa relação. O que tem a ver aí, o que é longitude e o que é meridiano. Então, o meridiano são essas linhas traçadas aqui entre norte e sul. Então, tem vários meridianos aqui, o meridiano principal que é o Greenwich, e cada linha dessas aqui na vertical, aqui no caso do vídeo, né, seria um meridiano diferente. Então, o que é a longitude? Quanto mais eu me afasto aqui do meridiano de Greenwich, tanto no sentido oeste quanto aqui no sentido leste, significa o quê? Que eu estou aumentando a minha longitude. Lembram que lá no Equador, quanto mais eu me afastava do Equador, eu falava que quanto mais latitude eu estou ganhando? Né? Então aqui na questão dos meridianos, quanto mais eu me afasto do meridiano de Greenwich, maior a longitude eu estou ganhando. Então, por exemplo, deixa eu só posicionar aqui da maneira que dá para ver os nomes. Aqui na região aqui, um pouquinho mais para cima aqui, acho que vai ficar melhor. Meridiano de Greenwich, né? Tá aqui, longitude 0. Suponhamos, se eu me afastar 30 graus a leste, eu poderia falar o seguinte: longitude 30 graus a leste, ou longitude 30 graus oeste, né? Então significa o quê? Que eu estou a 30 graus, tanto ou no sentido leste ou no sentido oeste do meridiano de Greenwich. Então, em vez de eu falar a distância do meridiano de Greenwich, a gente vai falar longitude. Longitude, então, leva como marco zero aí a distância do meridiano de Greenwich. E os meridianos não existem em vão, né? Do outro lado do meridiano, é importante notar que é a linha internacional da data. E os meridianos têm uma grande relação com a questão do fuso horário. Então, vou mostrar um outro mapinha aqui para vocês. Vou utilizar aqui o Google. O que acontece, pessoal? Os meridianos, eles também são utilizados para nós organizar o nosso planeta na questão dos fusos horários. Aqui ele está passando o cursor do mouse, seria a região aqui do meridiano de Greenwich, onde representa o horário 0, o horário de Londres, digamos assim. E conforme eu me afasto, que eu tenho mais longitude do meridiano de Greenwich, as horas aumentam ou diminuem, né? A longitude ela vai de 0 até 180 graus oeste ou 180 graus leste. Quando passa dessa linha aqui dos 180 graus, né, o que acontece é a linha internacional da data, a linha que está trocando o dia. Então, o que acontece? Por exemplo, se em Londres é 12 horas
12 horas, vamos pensar assim, meio-dia, né? O Brasil está 3 horas, né? Pelo menos o horário de Brasília. O Brasil tem mais de um fuso horário. Vou pensar que o horário de Brasília. O Brasil está com 3 horas de diferença. Então, se nesse exato momento fosse 12 horas em Londres, 12, 11, 10, 9 horas da manhã seria no Brasil no mesmo instante, pela essa questão do fuso horário, né? Então, 12 horas, um exemplo, em Londres, menos o quê? 3 horas, toda essa faixinha aqui, essa longitude aqui, oeste, né? Tem a diferença aí que influencia no fuso horário. E no caso aqui dessa região aqui de Madagascar, por exemplo, a região do Chifre da África, o que acontece? Tem um horário de mais 3, já que eles estão a leste lá do meridiano de Greenwich. Então seria 12 horas em Londres, nesse exato momento. Lá, aqui em Madagascar, por exemplo, né? É 3 horas adiantado, então 12, 13, 14, 15. 3 horas da tarde seria nessa região. Então, conforme a gente se afasta no sentido leste aí, do meridiano de Greenwich, a gente aumenta as horas. E no sentido oeste, aí, conforme a gente tem uma longitude maior, as horas acabam diminuindo. Então, para concluir aqui, os principais paralelos, o principal paralelo à linha do Equador e a latitude, ou seja, quanto que é a minha distância em relação à linha do Equador, seja do hemisfério norte, seja do hemisfério sul. E aí, o principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Ele divide a Terra também em 2 hemisférios, né? O hemisfério ocidental aqui a oeste e oriental a leste, e também tem uma grande relação aí com os fusos horários, né? Que ajuda nós a organizar nossos fusos horários. Outra questão legal também é que quanto mais eu me afasto do meridiano de Greenwich, significa o quê? Quanto mais longitude eu estou tendo, ok? Então, pessoal, sou Michel Terbinto. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Expansão Gel.